Gente, queria que vocês recebessem com muita honra uma salva de palmas. Eduardo Nunes do Dunamis. Glória a Deus. Quem aqui tá feliz essa noite? O João falou que eu sou do Dunamis, na verdade eu sou do céu na terra. É a minha quinta vez aqui com vocês, a primeira na praça. E eu estou extremamente empolgado para aquilo que Deus vai fazer hoje. Enquanto os avisos estavam sendo dados, eu senti o Senhor falando, eu estou liberando nesse exato momento uma unção de cura. Talvez você está aqui nesse lugar e você está precisando de um milagre, uma cura física. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, principalmente para você que terminou a escola Céu na Terra. Quem aqui fez a escola? Se você foi abençoado pela escola, faz um barulho aí onde você está. Eu creio que essa é uma noite profética para você também. A gente vai terminar esse momento com sapatos para cima. Alguns já sabem do que eu estou falando. Essa noite Jesus vai te pegar de jeito. Mas antes disso, cara, eu sinto o Espírito Santo falando que Ele quer curar algumas pessoas. Enquanto os avisos estavam sendo dados, eu me lembrei de um testemunho. Há 2 anos atrás, eu estava liderando uma viagem missionária para a África. Quem é que tem o continente africano no seu coração? Se o seu coração queima pela África, tá, bastante gente. Eu estava liderando uma viagem para a África e depois de um culto lá na base do Ministério Arco-Íris, uma mãe chega para mim, para minha esposa, ela fala assim, pastor, eu queria que você orasse pela minha filha. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Fui até a menina. Eu falei, prazer, meu nome é Eduardo, eu queria orar por você, qual que é o seu nome? Ela ficou olhando pra mim. Prazer, Eduardo, qual que é o seu nome? Ela olhava pra mim, não respondia. Eu falei, eu acho que ela não gostou da mensagem, alguma coisa que eu falei. Aí a mãe dela virou pra mim e falou o seguinte, a minha filha, ela perdeu a audição, ela tá praticamente surda, ela teve uma doença 5 anos atrás, ela também tá perdendo a visão, a gente teve que tirar ela da escola, porque ela não consegue ver o quadro branco e ela não consegue ouvir a professora. Naquele momento eu pensei, Espírito Santo, eu preciso da sua presença. Quem que precisa da presença do Espírito Santo aqui? Tá. O lugar mais saudável para um cristão viver e habitar é num lugar de dependência do Espírito Santo. Se você está num ambiente muito confortável, que não exige muitos passos de risco e fé, eu quero falar para você que hoje Jesus vai te tirar da tua zona de conforto. E Ele vai te empurrar para um estilo de vida onde você vai depender do sobrenatural de Deus. Como que eu consigo medir a saúde espiritual de um cristão? Eu consigo medir a saúde espiritual de um cristão pelo quanto que ele agride o impossível. Você não é um ser normal. Você é um embaixador do reino de Deus. O que quer dizer que enquanto você está aqui na terra, você pode ter um passaporte brasileiro, mas você não é brasileiro. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1 que você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Quem aqui foi eleito em Cristo antes da fundação do mundo? Meu irmão, você está aqui de passagem. A sua cidadania é celestial. Você não pertence ao Brasil. Você não pertence à América do Sul. Você pertence ao reino de Deus. E você tem autoridade para estabelecer o reino de Deus aonde você for. E é por isso que Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino. Então quando você entra na sua escola e tem uma situação que não condiz com o reino de Deus, pum, o embaixador chegou. Você, todo mundo aqui, você não é um cristão esperando o dia da sua morte, você é embaixador. A igreja não está se defendendo, a igreja está atacando. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Chacoalha a pessoa do céu e fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja não é um clubinho para a gente se proteger do mundão que está muito escuro, meu irmão. Se você faz parte da igreja de Jesus, você está atacando. Você entra nas escolas levando o reino de Deus. Você entra nas famílias levando amor. E naquele momento eu falei, Espírito Santo, eu preciso de você. Eu coloco as mãos sobre aquela menina junto com a minha esposa. A gente faz uma oração bem simples. Jesus toca a Júlia. Júlia, como é que você está? Ela fala o seguinte, eu estou te ouvindo.
Você não me ouviu, cara. Bom, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. A gente traz a Bíblia para Júlia, a gente abre. Júlia, você consegue ler? E ela começa a ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um toque com Jesus é suficiente. Enquanto eu estava preparando a palavra essa noite, eu sentia o Senhor me lembrando de Atos capítulo 3. A palavra diz que Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo para o templo na hora da oração e eles olham para um paralítico. Pedro então, ele vira para aquele paralítico e ele fala o seguinte: olhe para nós. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: olhe para mim. Ele diz o seguinte: olhe para nós, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A palavra fala que aquele paralítico, ele dá um salto, ele vai andando, e ele entra no templo andando, fala comigo, andando, saltando e glorificando a Deus. Andando significa que ele foi curado fisicamente. Ele nunca havia andado e agora ele estava andando, curado fisicamente. Saltando significa que ele não foi só curado fisicamente, como a sua alma agora estava cheia de alegria. Ele foi curado no corpo e ele foi tocado na alma. Talvez você está aqui hoje e você precisa de um toque na sua alma. Talvez você está aqui com depressão, alguma coisa na sua casa, os seus pais estão passando por alguma batalha, talvez estão pensando em algum tipo de divórcio, alguma situação que está te afligindo muito. Eu quero falar para você, existe esperança para você hoje. Cristo em nós, a esperança da glória. Existe esperança para você hoje. Aquele paralítico agora estava saltando e ele entra no templo glorificando a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus completo, é corpo, é alma e é espírito. Talvez você precise de uma cura hoje no seu corpo, Jesus vai te tocar. Talvez você precise de uma libertação na sua alma, Jesus vai te tocar. E todo mundo aqui, você vai voltar para sua casa incendiado pelo Espírito Santo, para fazer parte da maior onda de salvação que o Brasil já viu. Uma coisa que eu sinto muito forte: se você está aqui e você está passando por alguma batalha na sua casa em relação aos seus pais, isso tem roubado a sua paz, fica de pé onde você está, a gente vai orar por você. Não precisa se preocupar com a pessoa da sua direita, da sua esquerda, a gente vai orar por você. Tá bom, eu sinto também Jesus, Ele quer tocar algumas pessoas. Eu senti muito forte uma dor no meu joelho direito. Alguém que teve um problema no ligamento do joelho direito. Se essa pessoa for você, levanta a sua mão, eu quero te ver. Levanta a sua mão bem alto, eu quero te ver se você for essa pessoa. Amém? Pode ficar de pé. Outra coisa que eu senti é alguém com muitos problemas gastrointestinais. Você está com muita dor, é uma gastrite nervosa que ataca o teu sistema digestivo. Fica de pé se você tem esse problema, a gente vai orar por você. Amém? Pode ficar de pé. Eu sinto o Senhor dizendo: hoje eu vou quebrar de uma vez por todas a síndrome do pânico. Se você tem síndrome do pânico, do nada você começa a ficar desesperado, você começa a tremer, você perde ar, fica de pé no seu lugar. Jesus vai quebrar isso na sua vida hoje. A unção de Deus já está começando a ser liberada nesse lugar. O Senhor me mostra uma menina com escoliose, um problema nas costas. Você tem muita dor, essa dor está te tocando há já 6 meses. Você está com muita dor, essa dor intensificou nos últimos 6 meses. Levanta a sua mão, eu quero te ver, amém? Jesus vai te tocar hoje, Ele vai te curar, Ele vai te tocar, vai te tirar essa dor. Quem quer? Eu sinto o Senhor falando, Fabiola. Tem alguma Fabiola aqui? Eu ouço o nome Fabiola no meu espírito. Se essa pessoa for você, levanta a sua mão bem rápido. Bem rápido, se você é a Fabiola. Tem alguma Fabiola, você? Tá. Fabiola, eu senti o Senhor te dando Isaías 43. A palavra de Deus diz: eis que faço uma coisa nova. Deus, Ele está começando algo novo na sua vida. Por muito tempo o inimigo tentou roubar a alegria do seu coração, tocando a sua família, tocando a sua casa. E o Senhor está falando: eu estou guardando o seu coração. Eu tive uma visão do seu coração dentro de um baú. E o Senhor dizia: eu tenho a chave do seu coração. E ninguém vai tocar. E o Senhor está quebrando medo na sua vida hoje. Fabiola, eu sinto o Senhor falando: não temas. Não temas. Eu quebro todo o medo de você ficar sozinha.
todo medo de você ficar desamparado. Eu sinto o Senhor falando: eu sou o seu bom Pai. Eu sou o seu bom Pai. Senhor Jesus, enche a Fabiola agora dos pés à cabeça. Eu vou contar até 3 e o Senhor vai te encher com o amor dele. E você vai ser batizada no amor de Deus de uma nova maneira. 1, 2, 3. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Oh, Xandarabassa. Se você tem algum problema no seu ouvido, algum problema de audição, fica de pé no seu lugar também. Na verdade, se você tem qualquer dor no seu corpo, você crê que essa é uma noite de milagre para você, fica de pé onde você está. A palavra fala que Ele verdadeiramente levou sobre nós, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então você que está de pé, você vai levantar a mão direita bem alto, bem alto. E a mão esquerda você vai colocar onde você precisa de um milagre. Seja no seu joelho, na sua vista, na sua cabeça. E você que está sentado, você vai estender as mãos para essas mãos levantadas. E agora, como igreja, todo mundo vai repetir isso bem alto. Repita comigo: Senhor Jesus, nós te convidamos, invade esse lugar. Que toda dor, que toda enfermidade vai embora. Agora, agora. Agora, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, eu te ordeno, sai, toda inflamação, sai, toda infecção, sai, problemas genéticos, saiam. Nós declaramos que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Espírito Santo, eu oro agora, aumenta a tua presença nesse lugar, aumenta a tua unção de cura. Alguns estão sentindo um calor vindo sobre você, alguns estão sentindo como se fosse uma eletricidade passando pelo seu corpo. São sinais que o Espírito Santo está te tocando. Aumenta agora a sua presença, Jesus. O Senhor está curando alguém com problema no tornozelo direito, seja curado agora em nome de Jesus. O Senhor está tocando costas, ombro direito, você está sendo curado agora em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, fica de pé. Você que está de pé agora, faz aí o movimento que você tinha dor. Talvez o seu ombro, o seu joelho, as suas costas. Testa a sua audição, a sua visão. E se você fala: Dudu, cara, algo aconteceu agora, minha dor foi embora. Levanta a sua mão bem alto pra gente. Levanta, continua com a sua mão bem levantada, bem levantada. Balance a sua mão se você foi curado. Dá uma olhada à sua volta, cara. Uau! Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Pode sentar. Eu tenho uma palavra bem rápido para você, que está lá em Lucas capítulo 5. Se você está com a sua Bíblia de papel, abra em Lucas capítulo 5, capítulo 9, me desculpa. Na verdade, vão do 8, capítulo 8. Se você está com a Bíblia de papel, você que é mais espiritual, que está com a Bíblia de papel, brincadeira, você que está no seu iPhone, no seu celular, não tem problema. Vem comigo lá para o versículo 19. A palavra fala: então foram ter com ele a sua mãe, os seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa do aperto. Então as pessoas estão querendo se aproximar de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, e eles não conseguem porque tinha muita gente naquele espaço. Fala comigo: avivamento. Eu creio que o avivamento que Deus está trazendo para o Brasil é tão grande que as igrejas vão ficar pequenas. Um dos sinais de todo o grande avivamento é que as igrejas começam a ficar pequenas e elas começam a crescer, se multiplicar, e os trabalhos missionários começam a ser enviados. Existe uma grande onda de salvação. Fala comigo: salvação. O que é isso? Isso aqui é Lucas capítulo 5. Quando Jesus ele encontra Pedro na pesca maravilhosa. Pedro está pescando a noite inteira. Jesus aparece para ele e fala assim: Pedro, tenta de novo. E Pedro fala: Jesus, você está ficando um pouco maluco, porque eu pesquei a noite inteira, eu não peguei peixe nenhum. E Jesus fala: lança de novo a sua rede. Pedro fala: sobre as tuas palavras
lançarei a minha rede. O que significa a rede? A rede significa a minha esperança, a sua esperança. Pedro, quando ele é encontrado por Jesus, ele está lavando a rede. O que significa lavar a rede? Eu desisto. Talvez você está aqui essa noite e você está como? Eu desisto. Já tentei esse papo de igreja, já tentei esse papo de cristianismo, eu já tentei esse papo de viver com Jesus, eu não consegui, eu tropecei, eu caí. Pedro, joga de novo. Jesus está falando isso para alguém aqui essa noite. Joga a rede novamente. E Pedro fala, sobre as tuas palavras eu lançarei a minha rede. Ele lança, a palavra diz que ele pega tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco começa a afundar e ele começa a pedir ajuda dos outros barcos. Fala comigo, ajuda. O que o barco representa? O barco representa o seu ministério. O que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que a sua igreja não vai conseguir comportar. Você consegue entender o que eu estou falando? Não existe avivamento sem unidade. Não existe avivamento sem uma igreja unida. Pedro entende, eu tenho tanto peixe aqui, que se eu não dividir o tamanho dessa pesca, o meu barco vai afundar. Deixa eu falar algo para você. Sucesso sem unidade é fracasso. E Deus está te unindo aqui como corpo de Cristo para a maior temporada de sucesso da sua vida. Então Pedro, ele tem um encontro com Jesus. Ele fala, Cristo, Jesus, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E Jesus fala, você Pedro, você acha que você era pescador comum, você é um pescador de almas. Você vai pescar almas. Quando existe uma temporada de avivamento, o Senhor começa a trazer almas para o corpo de Cristo. Como aconteceu lá em Gales com Evan Roberts, que em coisa de 6 meses o Senhor trouxe 100 mil salvações para aquela ilha. Como aconteceu em 1967 no Jesus Movement da Califórnia, quando Deus ele incendeia alguns hippies naquele estado, e em coisa de 4 anos, 2 milhões de adolescentes vêm para o reino de Deus. 2 milhões de adolescentes entregando a vida deles para Jesus. A palavra fala que aqui em Cafarnaum, o aperto era tão grande que as pessoas não conseguiam chegar à presença de Jesus. Era muita gente. Vai acontecer na sua igreja, vai acontecer na sua casa, vai acontecer na sua escola. Isso aqui é um sinal de avivamento, é a fome. Deus está liberando uma fome pela palavra de Deus sobre a nossa geração. Eu estou falando para você, cara, Deus vai te batizar com uma fome santa essa noite. O Espírito Santo vai começar a te acordar de madrugada para você ler a Bíblia. Você vai começar a ter sonhos proféticos, é uma nova temporada. Deus está liberando uma nova temporada sobre você hoje. Aí olha que interessante, lá no versículo 21, Jesus fala, e respondendo ele disse, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ora, aconteceu um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse, vamos para o outro lado do barco. Então cola aqui comigo. Jesus ele está em Cafarnaum. Cafarnaum era conhecida como uma cidade de milagres. Foi lá onde Jesus ele cura a sogra de Pedro. Alguns teólogos acreditam que esse foi o motivo pelo qual Pedro negou Jesus 3 vezes mais para frente. Ele cura a sogra de Pedro em Cafarnaum. Ele cura aquele aleijado. Lembra daquele aleijado que ele desce pelo telhado? Os 4 amigos levam para casa, a casa está cheia. Eles abrem o telhado, aquele aleijado desce. Jesus cura aquele aleijado em Cafarnaum. Cafarnaum era conhecido como um sinal de milagres, uma cidade de milagres. E Jesus, ele está nessa cidade de milagres, e ele junta os discípulos e fala assim, vamos para o outro lado. Vamos para onde, Jesus? Para o outro lado. Jesus, a parada está pegando fogo aqui. Tem nego sendo curado, a galera está sendo salva, gente sendo liberta, você quer sair? Sim, sabe por quê? Jesus nunca foi movido por necessidade, ele foi movido por propósito. Não é porque tem uma porta aberta na sua frente que você tem que entrar. Cafarnaum, uma cidade de milagres, e Jesus entende, o tempo aqui acabou, eu preciso ir para o outro lado. Os discípulos entram no barco em obediência, a palavra fala, não vou ter muito tempo para entrar na palavra, mas a palavra fala que Jesus ele pega um travesseiro, começa uma tempestade,
Os discípulos ficam desesperados e Jesus está dormindo. Fala comigo, dormindo. Tem gente aqui que você está me ouvindo, que você está passando por uma tempestade, que a única coisa que você precisa é de um travesseiro. Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Jesus entende, meu pai me mandou para o outro lado. Se meu pai me mandou, eu posso descansar. Eu tenho uma palavra. Os discípulos estão desesperados, eles acordam Jesus, Jesus se levanta, ele repreende a tempestade e ele chega do outro lado. Quando ele chega do outro lado, a palavra fala no versículo 26. E eles chegando à terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia, e quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo, fala comigo, muito tempo, fala como um cristão cheio do Espírito Santo, muito tempo estava possesso de demônios e não usava roupas, nem habitava em alguma casa e nem nos sepulcros. Fala comigo, não usava roupa. Ele estava moralmente destruído. Não precisa repetir isso, mas eu estou falando para você. Ele estava moralmente destruído. A parte sexual dele estava exposta. Existe uma geração lá fora moralmente destruída. Esse cara, ele não usava roupa. Mas não só isso. A minha palavra fala que ele não habitava em alguma casa. Socialmente afastado. Não tinha comunidade, não tinha família, não tinha amigos. Ele estava afastado. E além disso, a palavra fala, habitava em sepulcros. Alguém aqui já conheceu alguém que mora num cemitério? Psicologicamente abalado. Presta atenção nisso. Jesus, ele está num ambiente de avivamento, Cafarnaum. Sinais, curas, maravilhas. Eu tenho uma ideia. Eu vou cruzar o lago. Ele vai para o outro lado e ele é recepcionado pelo homem mais possesso do Novo Testamento. Deixa eu falar algo para você. A luz ama brilhar nas trevas. Cristianismo não é um jogo que você assiste, é um jogo que você joga. Jesus entendeu, isso aqui não é só para mim. Isso aqui não é só para Cafarnaum. Convém que eu pregue em outras cidades. Sabe qual que é o nosso maior problema como igreja evangélica? A gente acha que a unção é apenas uma experiência. É apenas um chacoalhar. É apenas um shei, xaramaná. Cara, meu irmão, a minha vovó é aquela vovó da Assembleia. Tem alguém que tem uma vovó da Assembleia aqui, ou sabe o que eu tô falando, tá? A minha vovó, antes dela falar bom dia, ela faz assim, shei, assim diz o Senhor. Vai, Juninho, eu não sei quem é, mas o Juninho tem uma vovó do Reteté. Eu amo, cara, eu amo a unção do Espírito Santo. Eu amo cair debaixo da unção. Eu já tive experiências, cara, com o poder de Deus, que eu ficava 2 horas debaixo da unção, chorando, dando risada, aquele catarro escorrendo. Você sabe o que eu tô falando? Eu amo isso. Eu sou aquele cara que é fominha da unção. Eu tava lá no Descendo em Orlando, falando, vai ter Descendo aqui no Brasil. Quem tá com expectativa pra isso? Quem que acha que o Descendo no Brasil tem que vir pra Brasília também? E eu tava lá no Descendo, eu falei, eu sou tão fominha que eu falei, cara, eu vou atrás do Benihim. Eu fui lá para receber a unção, porque ela caindo, tremendo. Eu amo isso. Agora, Isaías 61 fala o seguinte, o Espírito do soberano Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para, fala comigo, para. Ele me ungiu para proclamar as boas novas. Ou seja, a unção de Deus não vem sobre você para você ter apenas uma experiência. A unção não vem sobre você apenas para você ter um tremelique. A unção é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo para que você cumpra a sua missão. O Senhor me ungiu para pregar. Então Jesus, Ele foi ungido. Tudo o que você está falando, Jesus foi ungido. A palavra fala, eu vou abrir rapidinho aqui em Atos. Eu não pode dar microfone para um pregador que ele já fica... Atos capítulo 10. Quem é que está recebendo algo de Deus? Faz um barulho aí. Tá. Atos capítulo 10, lá no versículo 38, fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Se Deus teve que ungir Jesus, quanto mais a gente. Se Deus ungiu, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andava fazendo bem. Fala comigo, fazendo bem e curando os oprimidos, porque Deus era com ele. Jesus fazia o bem. O nosso maior problema como cristão muitas vezes é que a gente está tão cheio do Espírito Santo que a gente não consegue fazer o bem. A gente não consegue amar o cara que senta do nosso lado numa faculdade, mas a gente fica no culto. E quando a gente chega na empresa para trabalhar, chega aquela menina que senta do seu lado, que está dando em cima de você, você fala assim: Jezabel, está amarrado, sai daqui em nome de Jesus. Ela não entende o que você está falando. Ela precisa de um cristão que entende o propósito da unção para que possa quebrar aquela cadeia. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está saindo de Cafarnaum. Ele vai para o ambiente onde ele é recepcionado. Imagina você, discípulo de Jesus. Você está lá, a conferência de Cafarnaum, esgotada, pegando fogo. Ele fala: galera, tive uma ideia, entra no barco. Jesus, mas está muito legal. Entra no barco. Fica quieto, entra no barco. Entra no barco, Jesus dorme, começa uma tempestade. Você fala assim: acho que não foi uma boa ideia. Quando a tempestade acaba, ele para lá do outro lado e ele é recepcionado pelo maior possesso do Novo Testamento. Essa altura, você vai dar assim: eu acho que Jesus ele não estava ouvindo a palavra de Deus. Para piorar, Jesus fala assim: qual que é o seu nome? Meu nome é Legião. Imagina você como discípulo: agora deu ruim. A história fica mais bizarra. Legião, vai embora. Permita que eu entre nos porcos. A palavra fala que essa legião entra em porcos. Os porcos pulam de um despenhadeiro, caem na água. Tipo, imagina você de discípulo: o que está acontecendo aqui? Eu acabei de ver demônios entrando em porcos e se suicidando. O que está acontecendo aqui? E lá na frente, lá no versículo 35, fala assim: então eles saíram para ver o que tinha acontecido e vieram a Jesus e encontraram um homem de quem havia saído demônios assentado aos pés de Jesus. Fala comigo, assentado. Ele estava socialmente restaurado. Aquele mesmo homem que não habitava em casa nenhuma estava sentado aos pés de Jesus, provavelmente conversando. Sabe por quê? Porque Jesus não queria apenas curar, ele queria se relacionar. A gente é muito raro, e quando eu estou falando isso para você, essa pregação é para mim. A gente é muito rápido para colocar o número do nosso testemunho, de quantas pessoas foram curadas por mim, mas a gente não quer se relacionar com aqueles que foram curados. Deixa eu falar algo para você. O sobrenatural atrai, o amor convence. A fé, o sobrenatural, são apenas instrumentos para o propósito maior que a manifestação do amor de Cristo. E se você está me ouvindo hoje, talvez você veio parar nessa praça aqui por acaso, eu quero falar para você: você é alvo do amor de Jesus. Você não está aqui por acaso. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso para te resgatar. Jesus então está sentado junto com esse homem, conversando. A palavra fala, vestido. Era o homem que estava nu, agora vestido, sexualmente restaurado. Deus vai restaurar sexualmente a nossa geração. Tem alguns que se empolgam com isso. Deus vai restaurar sexualmente as pessoas na sua escola, na sua faculdade, na sua família. E em perfeito juízo, psicologicamente restaurado. A palavra fala, então toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu para que se afastassem dele, porque estavam tomados por grande temor. Tipo, a galera convivia com um homem possesso por uma legião e está tudo bem. Agora que ele está ali perto, eles têm temor. Você consegue ver como a sociedade fica deturpada sem a presença de Jesus? E a palavra fala, pediu-lhe para que se afastassem dele. E o homem de quem haviam saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo, retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas fez Jesus. E aconteceu que ao retornar, fala comigo, retornar. Ao retornar Jesus
a multidão o recebeu com alegria. Presta atenção, Jesus está em Cafarnaum, avivamento, sinais, maravilhas, ele enfrenta uma tempestade, ele é recepcionado pelo homem mais possesso do Novo Testamento, ele cura aquele cara, ele liberta aquele cara, e ele é rejeitado por uma cidade. A cidade inteira começa a falar: Jesus, vai embora, a gente tem medo de você, a gente tem medo da sua presença, da sua palavra, ou aquilo que você fez com esse cara aqui não é comum, vai embora. Jesus pega as coisas dele, ele está indo embora, ele vai embora, e aquele cara que foi liberto começa a vir, fala: Jesus, eu quero ir com vocês. Se tem um cara do Novo Testamento que precisava de um pouquinho de discipulado, era esse cara aqui. Você concorda comigo? Se é um cara que precisava caminhar talvez uma semana com Jesus, talvez fazer 10 dias de escola Céu na Terra, talvez fazer o 21 Project, era esse cara aqui. O que Jesus fala para ele? Você não vem, volta para tua casa e fala quão grandes coisas Deus fez por você. Um encontro com Jesus transformou esse cara de um homem possesso em um missionário. E às vezes a gente está esperando muito para falar de Jesus, porque a gente não tem um curso de teologia. Nada contra a teologia, eu estudo teologia, eu amo teologia, mas aquilo que Deus colocou no seu coração, você não consegue colocar numa caixinha. Coloca para fora, cara. Coloca para fora, é isso que Jesus está falando. Você não precisa vir, vai e prega, e Jesus volta. Quem é que acredita que Jesus era um homem ocupado? Levanta a mão, você acredita nisso? Tá, algumas pessoas, tá. Jesus, 3 anos para cumprir o seu ministério, 3 anos para cumprir todas as palavras proféticas que ele tinha, 3 anos para cumprir todas as escrituras. Ele para a sua corrida agenda, ele para tudo que ele está fazendo, ele entra no barco, ele enfrenta uma tempestade, ele enfrenta uma legião de demônios, ele liberta aquele cara e ele volta. Ele para um dia da vida dele por uma pessoa. Por uma pessoa. Sabe por quê? Porque todo mundo é digno de receber o amor de Jesus. Todos são dignos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus enfrentou uma tempestade para te buscar. Jesus enfrentou uma tempestade para te trazer. Nem morte, nem vida, nem principados e nem potestades podem te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus, ele parou tudo que ele fazia para enfrentar uma tempestade por causa de um homem. De um homem. E eu creio que aquilo que o Deus vai fazer no Brasil é tão grande que vai alcançar os milhões. Mas eu quero falar algo para você: milhões são um monte de um. Você está me entendendo? Milhões são um monte de um. É o teu pai na sua casa que Jesus vai tocar através de você. É a pessoa que senta do seu lado na escola que Jesus vai encontrar através de você. Dudu, mas eu não tenho preparo. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que é melhor do que qualquer coisa. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos está em você. E não apenas para uma conferência gospel. Ele quer fluir através de você. Ele quer se manifestar através de você. Deus está levantando, e você faz parte disso, uma geração que é movida por compaixão. Jesus parou a agenda dele porque ele se compadeceu daquele homem. Jesus, ele era movido de compaixão. Em Mateus capítulo 9, a palavra fala que ele olha para a multidão e, movido de íntima compaixão, ele diz: a seara está pronta. A seara está pronta, orai ao Senhor da seara que envia os trabalhadores. A palavra fala em João capítulo 11, que quando Jesus ele fica sabendo da morte de Lázaro, Jesus chorou. Ele chora ao ponto dos judeus olharem para Jesus e dizerem: vede como ele o amava. Jesus, que tinha toda a unção para ressuscitar Lázaro, Deus em carne, chorou. Sabe por que ele chorou? Porque ele não era movido por poder, ele era movido por amor. Jesus foi movido de compaixão quando ele curou os leprosos.
Ele foi movido de compaixão quando ele curou o cego de Jericó. Nas duas parábolas mais importantes de Jesus, Lucas capítulo 10, a parábola fala do bom samaritano. Quem que lembra do bom samaritano? Passa um levita, e aquele homem está largado na sarjeta, e o levita passa, talvez cantando. Depois passa um sacerdote, talvez pensando naquilo que ele tinha acabado de pregar. E de repente passa um bom samaritano, e a palavra fala que, movido de íntima compaixão, ele cuidou dele. Ele colocou azeite nas suas feridas, ele colocou vinho. E a gente fala azeite e vinho, pentecostal fala cheio, aleluia, azeite é o Espírito Santo, o vinho é a alegria do Espírito Santo. Não. Sim, representa o Espírito Santo, mas nessa passagem, azeite e vinho é a medicina da época. O que eu quero falar para você? O amor, ele faz. Deus não ficou falando apenas o quanto Ele te ama. Ele te amou tanto que Ele entregou Jesus. A passagem a parábola mais importante da Bíblia. Um pai, que ele olha para o filho órfão, o pródigo, que tinha gastado toda a herança dele, que tinha gastado tudo que ele tinha, e ele olha a distância. A palavra fala que toda tarde ele ficava esperando, e quando ele olha para aquele órfão, a palavra diz, movido de compaixão, o pai corre, ele se lança aos braços daquele filho. Eu fico pensando, cara, tem algum pai aqui? Se você é um pai, levanta a mão. Eu fico pensando, cara, no lugar de um pai, talvez a primeira coisa que um pai natural fosse fazer, filho, a gente precisa de uma conversinha. O que você fez com a herança? Onde você estava? A palavra fala que o pai, ele abraça aquele filho, ele troca as vestes, ele troca a sandália, ele coloca o anel e ele faz uma festa. Se você é um pai, o teu filho some por tantos anos, gasta tudo aquilo que você deu para ele e você recebe ele com uma festa. Esse é o pai que você tem. 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 Você está aqui essa noite. Ou você é esse filho que está vindo para a casa do pai, ou você é um filho que vai sair anunciando para o mundo inteiro que existe um pai desesperado de amor. Que existe um pai que amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. Que existe um Deus extremamente apaixonado pela humanidade, que deixou um ambiente de avivamento chamado Cafarnaum, e enfrentou uma tempestade, enfrentou legiões de demônios para encontrar um homem e voltar, e aquele um homem valeu a pena, porque todo mundo valeu a pena. Deus vai queimar o seu coração essa noite. Eu sei que você está sendo enviado dessa escola com uma capacitação sobrenatural para levar a salvação por onde você for, mas não esqueça de amar todas as pessoas que você encontrar. Os meus discípulos serão conhecidos pelo amor. Vão olhar para você e vão falar como ele ama como Jesus, como ele abraça como Jesus, como ele sorri como Jesus, ele anda como Jesus, ele move como Jesus, ele toca como Jesus, ele é cristão. Quando Pedro, ele encontra aquele paralítico, a palavra fala que ele estende as mãos e o ajuda a levantar. O mundo não precisa de dedos apontados, precisa de mãos estendidas. O mundo está precisando de mãos estendidas. Fique de pé, fique de pé. Pega na mão da pessoa do seu lado, fica de pé, cara. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Alguém aqui crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Alguém aqui acredita nisso? No terceiro dia? A palavra fala lá no versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Tem alguém aqui que vai pregar o Evangelho de Jesus?
Como crerão se não há quem pregue? E como virão se não há quem pregue? Como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias das coisas boas. Os teus pés representam aqueles que são enviados para falar desse amor. Nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, existem 3 bilhões de pessoas que essa noite vão dormir sem nunca ter ouvido o nome de Jesus. 3 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que nunca ouviram o nome Jesus Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A gente vai fazer o seguinte: se você faz parte dessa geração que vai falar do nome de Jesus por onde você for, você vai tirar agora os seus sapatos ou o seu chinelo. Isso aqui é um compromisso que a gente está fazendo com Jesus. É um compromisso que a gente está respondendo o clamor de Romanos 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? É um compromisso que nós iremos levar o evangelho para os 4 cantos do mundo. É um compromisso que esse número de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ouvir através de você. Talvez, escuta o que eu estou falando, talvez alguns aqui vão sair do avivamento do Brasil e você vai para a janela 1040 para falar de Jesus lá no Egito. Talvez você vai sair de Cafarnaum, você vai enfrentar uma tempestade para encontrar um homem, e esse homem vai ser um Billy Graham para aquele país. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A gente vai contar até 3. E se você tem esse compromisso essa noite, que você vai fazer como Jesus, você vai levantar os seus sapatos, você vai dar um brado de vitória ao único que é digno da nossa adoração. E esse brado representa que a nossa geração ouviu o clamor do coração do Pai. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse Isaías: eis aqui, envia para mim. 1, 2, 3. Meu coração
Erga as suas duas mãos aos céus e diga assim: Espírito Santo. Diga bem forte, diga: Espírito Santo, seja lá o que o Senhor for fazer no Brasil e no mundo. Diga: seja lá o que o Senhor for fazer, não me deixe de fora. Diga forte, diga: não me deixe de fora. Diga: não me